Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Comigo, se vocês quiserem saber, está tudo bem, tudo na paz de Deus. Eu peço a Deus também que vocês estejam bem, tudo na paz, que a família de vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Eliane, né? Estou aqui nesse canal, eu sempre trago para vocês uma palavra de motivação da Bíblia, né? Também mostro algumas pinturas em tecido. Que você que está chegando agora no canal, no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade, tá certo? Porque esse canal foi feito aqui para nós trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, não é isso? Uma artezinha para você também que está aqui, aprender algo, né? Para ter uma renda extra, para ter um hobby, certo? Eu vim aqui hoje bater um papinho aqui, conversar. Eu não tinha tido muito tempo de gravar, pessoal, porque aqui na minha casa estão, meu esposo e eu estamos fazendo lá atrás um alpendre, porque eu lavava roupa no sol, muito quente, né? Essas casas que é comprada pela Caixa, elas são pequenas, né? São compactas, então eu lavava roupa lá atrás, mas ficava um sol quente, então resolvemos agora, faz 4 anos que nós moramos aqui, resolvemos fazer um alpendre lá atrás, colocar umas plantas, ajeitar umas plantas, certo? Por isso que eu não tenho gravado vídeo de pintura, porque o tempo tá corrido, né? Mas eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Eu vim falar que às vezes as pessoas, né? Pessoas se acham muito é, forte, acha que é super mulher, super homem, que sempre tem que estar disposto para fazer as coisas, não é isso? E nós mulheres que somos assim, né? Sempre achamos que temos que fazer tudo, pegar, lavar roupa, lavar prato ao mesmo tempo, faz a comida, aquela correria toda. E muitas das vezes nós nos cansamos, não é isso? Mas nós, nós mulheres, nós temos que ter um momento para nós descansarmos. Nós temos que ter um momento para a gente descansar um pouco, né? Eu sei que a vida não é fácil, tem pessoas que trabalham bastante, tem pessoas que trabalham fora, tem mulheres que têm que dar de conta da casa, dar conta da família, dos afazeres, ainda tem que trabalhar fora. Mas se nós não tirarmos um tempinho para nós descansarmos, chega uma hora que a gente, olha, pega aí uma estafa, como chama, um cansaço, e aí, olha, quem é que vai cuidar de nós, não é isso? Por isso que nós temos que cuidar de nós temos que parar um pouco. Eu estou falando isso também comigo, nós temos que sentar um pouco, descansar. Quando estiver cansado, deitar um pouco, não é isso? Esses dias eu tenho feito uns exercícios aqui em casa, eu posto lá no meu Instagram. Quem me segue lá sabe que eu posto lá alguns exercícios, já para incentivar as mulheres, assim como eu, que não tem tempo de sair. Às vezes tem pessoas que não têm condições de pagar uma academia. Então eu pego aqueles exercícios que eu pego aí no YouTube mesmo, aqui no YouTube, coloco lá e faço e me exercito, né? E posto lá. Tem pessoas que gostam. Então é isso, pessoal. A gente, nós mulheres, nós temos que cuidar de nós temos que ter um tempinho pra a gente já cuida de filho, já cuida de esposo, já cuida de casa, trabalha fora, cuida de igreja, né? Tem pessoas que têm um trabalho lá fora, eu ajudo meu esposo na igreja, é muita coisa, muita responsabilidade na cabeça do marido, e a gente que é mulher, nós temos que muitas das vezes dar uma palavra de ânimo, ajudar ele ali, né, dar uma força, orientar também, né, porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a tola, pessoal, minhas amigas, ela destrói com as suas próprias mãos. Então nós temos que pedir ao nosso Deus sabedoria para nós lidarmos com as coisas, para a gente saber lidar com a situação, não é isso? Então eu vim aqui para nós conversar um pouquinho, né? Se você se sente cansada, descanse. Se você se sente que está precisando fazer uma atividade física, procure aí um tempinho para você fazer. Procure aí um horáriozinho para você fazer, né? Você acorda mais cedo, se der para você acordar. Faça em casa mesmo, se não der você dar uma caminhadazinha, porque nós mulheres, nós nos cansamos muito. E minhas amigas, nós
Olha, o marido pode adoecer, o filho pode adoecer, que a gente tá ali cuidando, mas se a gente adoece, fica mais difícil, porque tem homem que não sabe fazer, não sabe fritar um ovo, né? O meu marido, ele trabalha fora, ele resolve tudo fora, mas dentro de casa ele não sabe fazer, cozinhar feijão, ele não sabe cozinhar arroz, ele não sabe fazer muita coisa. Então, eu tive pensando esses dias assim, a gente tem que tirar um tempinho para nós temos que descansarmos, nós temos que sentar um pouco, ler a palavra, nós temos que tirar aquele tempinho e ficar ali em silêncio, não é isso? Nós precisamos, nós mulheres precisamos. Eu sou uma pessoa, pessoal, que venho de uma história de vida assim, de luta, de muito tempo, né? Desde a minha infância. Eu sempre fui aquela criança que virou adulto muito cedo. A minha mãe precisou trabalhar, minha mãe era mãe solteira, e tinha meus irmãos, tinha umas irmãs mais novas do que eu, e eu era ali, eu tinha que cuidar daquelas minhas irmãs pequenas, eu tinha que dar de conta, e nós passávamos necessidade financeira, nós passávamos fome. Eu não digo que era fome, porque fome mesmo é quando você não tem mesmo nada o que comer. Mas a gente passava muita necessidade. Às vezes não tinha o café, tinha o almoço, às vezes era a luta para ter a janta, mas aí nós sempre lutamos, né? Então eu fui aquela menina que virou adulta muito cedo. Por quê? Porque eu tinha que ter uma responsabilidade de adulto. Então eu tinha que cuidar daquelas crianças. A minha mãe trabalhava nas casas de família, eu tinha que ficar ali em casa. Além de não ter o alimento, eu me preocupava. E foi indo. E quando eu tive uma ansiedade, quando eu era muito nova, tive um problema de ansiedade. E depois o meu pai falece, eu tive outro momento que eu tive tipo um início de depressão. E vim de lá para cá, porque o meu pai era separado, mas ele tinha um contato comigo, né? Tinha contato com a gente. Então, quando ele faleceu, também teve um momento muito difícil, né? Só vivia tendo problemas de... Achava que tinha doença sem ter, sentia as coisas sem ser verdade, e isso tudo era da minha cabeça por conta da ansiedade, por conta dos problemas que eu já tinha vivido, né? E aí então vem essa luta toda, sempre com aquela ansiedade, sempre com aqueles medos. E quando eu aceitei o Evangelho, eu tinha 19 anos, e daí então eu não culpo, não foi o Evangelho em si, mas as pessoas que na época da igreja, quando eu aceitei a Cristo, em 92, faz um tempinho, né? Hoje eu já tenho 51 anos, já faz um bom tempo. Eu tinha 19 anos naquela época, então, pessoal, eu tive aí sim eu tive uma depressão forte. Por quê? Porque a igreja na época era muito rígida, então tudo era pecado, tudo era errado, você não podia usar um salto alto, que era pecado, você não podia usar um cinto, que era pecado, você não podia usar você não podia usar nada, tudo era pecado, tudo era pecado. Só que o pecado mesmo era outras coisas, né? Outras coisas que as pessoas não observavam. Tipo, falar mal do outro, tipo, levantar falso, tipo, adulterar, tipo, matar, tipo, roubar. Tudo isso era pecado, mas a pessoa, porque usava um cinto numa roupa, isso não é pecado. Você usar um saltinho alto, isso não é pecado. Pecado, gente, é aquilo que tira a gente do caminho do Senhor. Pecado é aquilo que faz você mudar de rota, é aquilo que faz você desagradar a Deus. É o que está dentro de nós, não é isso? Então eu tive uma depressão forte naquela época, mas eu nunca deixei de buscar Deus, eu sempre estava ali. Eu estive tão ruim que eu tive a ponto de tomar remédios para isso, mas depois eu não quis mais tomar e vim de lá para cá com aquela luta toda. Depois eu conheço o meu esposo, eu casei com ele e passei 4 anos, depois tive o meu filho, que hoje tem 15 anos, e também depois que eu tive ele, tive também depressão pós-parto, e foi mais uma luta fortíssima. Passei por muita coisa, né? Por muita luta, muita rejeição da parte da família do meu esposo, por eu ser uma pessoa da cor escura. E eu tive que enfrentar tudo isso, gente, tanta coisa. Depois minha mãe faleceu, antes do meu filho nascer, minha mãe falece, teve câncer de colo de útero. Então, tudo isso foi muita luta, muita coisa, e isso vai acarretando, vai chegando até um ponto que chega aquela gota d'água e aquilo vai jorrando, esborra, e você fica como? Você não consegue, né? Eu tive muitos problemas, muitos problemas.
Mas eu agradeço ao Deus, eu agradeço muita gente também que me ajudou. Eu conheci um lugar que se chamava o Centro da Obesidade. Eu estava muito obesa. Se hoje eu sou gordinha, antes eu era muito mais. Então, doente, com medo, muito medo. Eu tinha medo de sair de casa, medo de sair na rua. Era um medo terrível. A depressão, ela é muito complicada. Ela lhe dá medo, ela lhe põe medo. Você não quer sair, você tem ansiedade, você tem medo, um medo descontrolado. Mas aí eu nunca deixei de buscar o Senhor, nunca deixei de estar na presença do Senhor. Então eu conheci esse lugar, que justamente hoje fica próximo de onde eu moro hoje. Não existe mais lá, mas na época, para você ver como Deus tem planos, eu nem sabia que existia esse lugar onde hoje eu moro. Então eu vinha para essa academia, que era para pessoas obesas e pessoas que tinham problemas emocionais. Lá tinha de tudo, tinha psicólogo, lá tinha educador físico, lá tinha fisioterapeuta, lá tinha nutricionistas, tudo isso. Então eu vim, então foi dali que eu melhorei, porque eu conversava com a psicóloga e ela ia me orientando, me dando umas palavras de ânimo, umas palavras de confiança, e aí eu fui confiando em Deus também, foi indo. E quando foi um dia que a gente foi nomeado para um distrito aqui perto onde a gente mora, um lugar muito agradável, cheio de, que tinha tipo uma ilha, né? E os irmãos lá também gostavam de conversar, e a gente ficava lá, e aquele clima muito bom, um ventinho bom, fresquinho. Então quando foi um dia eu estava lá, e eu senti ali quando eu estava lavando as roupas lá no quintal, e o meu esposo estava aqui em Mossoró fazendo a faculdade dele, né? Porque eu ficava lá com os irmãos, para ele vir fazer a faculdade, porque eu disse para ele, vá fazer a faculdade, você é muito inteligente, vá terminar a sua faculdade, vá fazer, para que a gente possa ter uma condiçãozinha melhor de vida, né? Porque a gente passava por muita luta. Então ele vinha para cá estudar e eu ficava lá. E um dia, pessoal, eu estava lá no quintal. E nesse período que eu estava lá, eu passava a ler muita Bíblia, eu lia muito a Bíblia, né? E Deus começou a falar comigo, né? Eu lia a Bíblia que eu tinha, que era da Joyce Meyer, então eu lia muita Bíblia. E eu pegava aquelas palavras e eu ia comendo aquelas palavras, literalmente, eu guardava aquelas palavras. E eu pedia a Deus para ser curado. Eu dizia, eu tenho fé em Deus que eu vou ser curada, porque eu ainda sentia uma névoa na minha cabeça, gente. Eu sentia tipo uma névoa na minha mente. Eu olhava assim, era tudo cinzento. Perante a Cristo, a pessoa que tem uma mente que é um pouco distorcida, ela vê coisas que outros não veem, e é ruim. E eu via aquela névoa na minha vista, na minha cabeça. E quando foi um dia, eu estava lá faltava água também, né? Teve um período que estava faltando água, mas aí depois eu estava aproveitando quando chegou a água, eu estava estendendo minhas roupas lá, eram umas 6 horas da noite. E por incrível que pareça, eu estava lá, na hora que eu estava estendendo as roupas, gente, eu senti tipo um clarão assim na minha cabeça. Só vai acreditar quem só vai acreditar nisso que eu estou falando, quem acredita em milagre, quem crê em Deus, viu? Eu senti aquele alívio na minha cabeça, aquela coisa tão boa, é como se eu já tivesse, é como se eu tivesse aquele contato direto assim com Deus, que quando eu falava assim com o Senhor já me ouvia, sabe? Aquela coisa que eu não sei nem explicar. Eu senti aquele alívio tão grande, aquela coisa clareando na minha mente. E daí então, gente, eu senti que Deus tinha me curado, né? Eu não vou falar para vocês que eu ainda tenho algumas coisinhas de vez em quando, porque isso é normal, todos nós temos ansiedade, todos nós temos preocupações, não é isso? Mas eu agradeço a Deus. Aí eu falando pro meu esposo, ele disse, eu senti a mesma coisa quando eu estava entrando na faculdade, eu senti aquele alívio, aquela coisa assim, como se Deus estivesse me iluminando. Olha só como Deus trabalha, né? Então é por isso, e de lá para cá, com a graça de Deus, eu, eu percebi que Deus agiu na minha vida. Então é por isso que eu estou falando para você. Se você é mulher, se você, homem também, que está escrito, que está me ouvindo, tira um tempinho também para descansar. Eu falo muito aqui pro meu esposo, descanse, descanse, até Deus descansou. Deus descansou no 7º dia, ele fez a obra, ele fez o mundo, ele fez tudo e ele descansou. Então eu e você também temos que ter um momento para descansar. Descansar, ficar um pouco ausente, né, de celular, um pouco ausente de TV, ficar ali sentado, conversar um pouco com a família, né, isso. Sentar ali, ler um livro, ler a Bíblia, passear um pouquinho na pracinha,
sentar, se fazer uma caminhada, gente. Porque nós precisamos também. Nós precisamos também. Aí tem pessoas que acham que é super mulher, que é super homem, que tem que fazer tudo, que tem que dar de conta de tudo, porque se ela não fizer nada tá certo, não é isso? Eu sei que a gente é assim. Eu também sou, muitas das vezes. As coisas parecem que só ficam bem feitas quando a gente faz, não é isso? Mas só que a gente tem que descansar um pouco, porque a vida passa e nós ficamos o quê? Ficamos doentes, ficamos aí, e quem vai cuidar de nós? Não é isso? A idade vai chegando, as pessoas que eram mais jovens vão ficando adultas, vão ganhando a sua vida, vão casando, vão saindo, e nós ficamos que em casa, doentes. Então nós temos que nos cuidar, nós temos que sair um pouco, nós temos que conversar um pouco. É isso, gente. É isso que eu vim conversar com vocês hoje. Tira um tempinho para você. Assim como também tenho tirado um tempinho às vezes fico ali sentada, às vezes eu pego um livrozinho e vou ler também, às vezes que estou cansada. Mas é isso. Nós donas de casa somos muito preocupadas, preocupamos demais. Mas Jesus disse para mim e para você: não andeis ansioso por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Porque o vosso Pai Celestial sabe que vós necessitais de todas essas coisas. Mas antes disso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Certo? Então que você tenha uma boa noite. Que Deus abençoe sua vida. Tá certo? Que Deus abençoe seu dia. Tá bom, queridos? Querida, querido, que Deus abençoe. Muito obrigado por estar aqui comigo. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. Fique na paz de Deus. Ative o sininho para você receber a notificação de algum vídeo. Quando eu tiver mais aqui um tempo, tiver mais tranquilo aqui, pessoal, eu vou gravar algo para vocês, né? Para quem gosta de pintura, eu sei que muita gente gosta de pintura, né? Mas é bom também ouvir uma mensagem, tá certo? Tchau. Paz do Senhor, queridos.